Porque, assim, a proposta hoje é a gente conseguir entender o que é que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem o meu convite principal com esse curso, é lógico que ele é um processo, assim, de evolução do Entidades, né, para quem já fez o Entidades. No Entidades, a gente já trabalha muito o movimento de autoconhecimento com base no sentir. É uma proposta muito... eu considero, né, uma proposta assim, muito transgressora, porque a gente faz o estudo sem que ele seja racional, sem que ele seja técnico e teórico, né? Então, é sempre um movimento da gente poder aprender a conhecer as coisas a partir de outra perspectiva. Como é que a gente faz para apreender conteúdos sem que seja através do cabeção, né? De um estudo, de um texto, de uma técnica, de alguma coisa. Então, na Entidades, a gente faz muito esse trabalho, faz muito esse movimento, e ele é o primeiro contato. Eu sinto que ainda, no Entidades, como a gente está mergulhando, né, como a gente está começando a fazer esse movimento, isso ainda é um primeiro contato, então a gente ainda não consegue vivenciar isso plenamente, né, a gente consegue começar a colocar o pezinho ali, mas ainda não consegue vivenciar. E aí o Sinta-se, ele é um projeto que já tem tempo que está para acontecer, já vem sendo sentido faz tempo. Oi, Ana Flávia, buenas noches, querida. Mas ainda não estava pronto, né, para nascer, e aí agora ele nasceu. Então, ele é um degrauzinho a mais do Entidades, ele é uma evolução do Entidades, ele é uma chance da gente poder realmente, assim, aprofundar e vivenciar isso. E o caminho a gente pegar cada coisinha que a gente começa a levantar ali no Entidades e mergulhar, aprofundar. O que eu sinto? A necessidade da gente realmente acordar. Sinto que a gente vivencia uma fase assim muito adormecida. Muito, muito, muito adormecida em muitos sentidos, né? Humanidade adormecida. E a gente não consegue sair desse lugar. A gente não consegue sair desse engessamento que a gente tem por conta de um paradigma, né? O que é paradigma? São as construções sociais que estão implícitas sem que a gente se dê conta. Então, é aquela transmissão de pai para filho, de mãe para filha, que está, assim, simplesmente acontecendo. Eu não estou nem pensando no que eu estou recebendo, aquela mãe, aquele pai não está nem pensando no que está falando, ele só está fazendo e reproduzindo, fazendo e reproduzindo. Isso está dado socialmente, é parte de uma estrutura. E quando a gente vê, a gente está mergulhada nisso e não se dá conta, não sabe que está vivenciando isso. Então, quando a gente fala das teorias todas, né, das questões do machismo, das desigualdades e tudo isso, a gente não reconhece que está imersa dentro disso e, inclusive, perpetuando tudo isso, sem se dar conta, né, porque eu aprendi, porque eu acho que é assim. Então, a gente está totalmente programada para vivenciar os dias, as coisas, as situações todas desse jeito. E isso nos adoece, sem que a gente perceba. Isso vai nos adoecendo sem que a gente perceba, porque de repente eu tô presa e eu falo, gente, mas tem alguma coisa errada, mas só pode ser eu. Tem alguma coisa errada, mas essa coisa errada sou eu, dentro, porque todo mundo é normal, né? Eu olho para o lado e falo, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, eu fico lá no Instagram, tá todo mundo feliz, só pode ser eu, o problema aqui. E daí a gente olha para isso e se martiriza, e se chateia, e se angustia, e vai entrando nesse movimento pesado, né, com a gente. E não consegue reconhecer. É muito louco, por mais inteligente que sejamos, por mais senso crítico que a gente tenha, por mais que eu busque, por mais que eu estude muitas coisas, aí eu vou buscar autoconhecimento, aí eu vou falar, não, eu vou fazer curso disso, vou fazer curso daquilo, vou, né, fazer terapia. E as terapias, elas têm um papel importante nisso também, porque é lógico que as terapias são maravilhosas e sensacionais, mas dependendo do tipo de terapia que eu faço, tudo tem seu papel e tudo tem seu tempo. Mas dependendo do tipo de terapia que eu faço, se eu pego, por exemplo, uma terapia psicanalítica, eu vou ficar batendo cabeça na minha mente.
E aí eu vou ficar tentando explicar por que que, no fim das contas, o problema é meu pai e minha mãe. E aí a única coisa que eu posso fazer com isso é sentar e chorar e falar, então, meu problema é esse, né? Mas tem que fazer. E a gente fica presa nesse lugar. A gente explica as coisas tecnicamente, teoricamente, mas a gente não resolve as coisas. E qual é o convite aqui desses movimentos todos que eu faço e principalmente desse movimento agora? Então, a proposta, né, de todos os trabalhos que eu desenvolvo, seja em terapia, seja em estudos, assim, e principalmente nesse processo aqui do síntese, é a gente poder rever esses paradigmas dentro dos quais nós estamos, se reorganizar, e aí como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um mergulho muito profundo na gente, dentro da gente, de verdade, muito profundo. O Entidades, ele ainda tem muita teoria, a gente precisa ficar ali relativamente presa numa teoria, porque a gente está estudando aromaterapia mesmo, né? Então, a gente vai conceituar aromaterapia, entender óleos essenciais, problemas, questões, o que que é, o que que não é. Mas aqui a gente não vai ficar presa nisso, nos conceitos de aromaterapia, nas técnicas de aromaterapia, a gente não vai ficar tão presa nisso. Então, a gente vai realmente mergulhar no nosso processo de transformação, através de várias técnicas. A gente vai dar uma pinceladinha em algumas coisas, em termos de teoria, mas a ideia é a gente poder realmente mergulhar na gente, no nosso processo de transformação. E isso, assim, também na Entidades a gente começa a dar uma pincelada no que é o sentir, né? Como é que a gente... Porque, engraçado falar isso, né? Parece que você fala assim, tá, eu sei o que é sentir. Né? Não precisa explicar o que é sentir. A gente não sabe. Na prática, a gente não sabe. Na prática, é assim... Quem já conhece um pouquinho desse trabalho já sabe, mas eu sempre gosto de contar que na prática é assim, viu, mas o que você sentiu naquele momento? Ah, eu acho que eu devia fazer tal coisa. Isso é uma resposta de pensamentos, não é uma resposta de sentimento, mas é o mais óbvio. Ah, não sei, Carol, eu acho que sempre é nesse lugar, né, que a gente vai pensar e a gente não conecta. O que era para ser mais óbvio, que era para ser mais imediato, que era para ser mais pronto, mais visceral, não é o que acontece. Então, a gente começa a entrar no sentir, só que o sentir, ele não é um lugar para onde a gente deve ficar presa, ele é só uma passagem. Ele é só, ok, reconheci o sentir, agora eu expando a consciência, uso desse sentir para transformar. Então, nos nossos primeiros movimentos, a gente reconhece isso, fala, nossa, olha que legal que é sentir, é diferente de pensar. Eu começo a entender isso no corpo, né, no meu sistema. Uau, que louco, não sabia, por conta do nosso paradigma. A gente vai entrar nisso no curso, né, entender tudo isso no curso. E aí, aqui, a gente vai realmente avançar na transformação. Então, entendi como é que eu sinto, reconheci esse paradigma, reconheci o que é meu dentro disso, e agora como é que eu faço para avançar e para transformar? A gente mergulha nisso. A minha ideia, o meu convite é a gente fazer isso, despertar mesmo, assim, acordar, sabe? Sair um pouquinho da caixinha da Matrix, é muito difícil, óbvio, mas assim, pelo menos a gente poder fazer escolhas. E uma coisa que é importante, que eu também gosto de reforçar, é assim, a gente precisa do ego, a gente precisa da personalidade, a gente precisa do raciocínio, a gente precisa do intelecto, a gente precisa pensar, precisa das ferramentas, mas a gente precisa poder escolher que hora que eu vou usar uma coisa e que hora que eu vou usar outra coisa. A gente precisa poder fazer esse movimento, a gente não vai aqui abandonar a personalidade, não vai deixar de ser esse personagem que a gente escolheu ser. Tudo bem ser um personagem. Somos todas personagens? Somos. Tem como negar isso? Não tem, tá? E minha amiga Chufana, super atrizona, que é especialista em personagens, para dizer que toda hora a gente usa uma coisa. E isso quando a gente não está engessada numa coisa só, né? Numa personagem só. Mas, assim, a gente vai precisar sustentar essa personagem é importante, a gente vai precisar ficar nesse lugar, mas a gente precisa poder escolher a hora que eu uso essa personagem e a hora que eu entro em contato com a minha verdade,
a verdade que está por trás disso, a gente não consegue reconhecer. Eu estou tão presa e tão identificada com o personagem que eu não sei quem eu sou, de verdade. Não sei sentir, não sei reconhecer, não faço nem ideia de quem seja. Então, a gente não vai abandonar, porque isso também seria nocivo, isso me tira de um contexto social que é muito importante, me tira de uma firmeza, de um pé no chão que é importante, mas a gente precisa poder reconhecer o que é que eu sou por trás disso tudo. Tem muitos estudos, né, estudos de espiritualidade que falam que para a gente poder abandonar, a gente fala muito, né, de desapego, de trabalhos, né, de desconstrução do ego, essas coisas todas. Para a gente poder abandonar alguma coisa, para a gente poder desapegar de alguma coisa, eu tenho que ter, né? Porque se eu não tiver, eu vou desapegar do quê? Ah, não tenho nada e larguei tudo. Largou tudo o quê? Não tem nem do que largar. Então, isso não é desapego, isso é pobreza de espírito, né? Então, a gente precisa ter. E precisa ter personalidade forte também para sustentar o trabalho de desconstrução, destruição do ego, né? Então, esse é o convite que a gente está fazendo aqui, nesse processo, nesse caminho, e eu acredito muito, 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 inclusive por todos esses anos de experiência com entidades, inclusive na pandemia, na cura coletiva. Gente, como é importante a gente fazer isso de mãos dadas. Terapia individual é uma coisa linda, maravilhosa? É. O trabalho é profundo? É. Mas a cura coletiva, gente, é uma coisa incrível, incrível. É maravilhoso a gente poder, assim, segurar na mãozinha uma da outra, aprender com as partilhas, aprender com o olhar de cada uma. Quando a outra tá ali compartilhando alguma coisa, falar, nossa, eu também sinto isso, não tinha nem pensado, não tinha nem percebido. É uma coisa muito maravilhosa. Eu acredito muito na cura coletiva. E esse movimento, ele está acontecendo aqui por conta disso e para isso, para a gente poder, assim, de verdade, pelo menos começar a sair dos nossos perrengues, assim, pelo menos começar a fazer movimentos de cura e de, sabe, colocar a carinha ali para fora d'água, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês o conteúdo. Espera só um pouquinho. Ai, eu sempre faço isso, gente. Peraí, eu vou ter que parar de gravar para minimizar a tela, porque eu esqueci de abrir. Peraí. Então, meninas, assim, a gente vai começar o nosso trabalho com... Eu coloquei aqui, né? Retomada, paradigma materialista, paradigma sistêmico, porque no Entidades a gente fala muito sobre isso. Então, para quem já fez o Entidades é uma retomada, para quem não fez o Entidades a gente vai contextualizar tudo isso, entender a diferença entre paradigma materialista e paradigma sistêmico. A gente adora falar, né? Ah, eu não sou materialista. E a gente adora falar, eu sou espiritualizada, né? Eu super me autoconheço, eu sou super, né, de novo, desapegada e tudo isso. A gente não reconhece o quanto o materialismo está arraigado dentro do nosso corpo, mente, alma, tudo, né? Então, a gente vai entender o que é esse paradigma materialista, ver como é que ele afeta todas as áreas da nossa vida, ver como é que ele reflete em todos os nossos processos, o quanto é nocivo, o quanto é adoecedor, e entender como estamos numa fase, graças a Deus, maravilhosa de transição para o paradigma sistêmico, para poder entender que a gente não está sozinha, que a gente não está limitada a ver para crer nas coisas, e que a gente está fazendo essa transição, e quanto mais a gente tomar consciência de como é que ele funciona, do que ele é, e de como é que a gente vai chegar um pouquinho mais perto dele, mais a gente se beneficia, consegue ter condições de enxergar a vida a partir de outra perspectiva, com outros olhos. Consigo enxergar a vida com outros olhos, entendendo a vida como sistema, e sistema de tudo, né? O sistema da minha família, o sistema do meu trabalho, o sistema do planeta, o sistema do meu corpo, né? Por que as doenças aparecem, onde está esse sistema, e aí a gente consegue, do micro ao macro, reconhecer o nosso papel e ver como é que, daí a gente entende um pouco de arquétipos, como é que os arquétipos se apresentam e se manifestam nesse sistema. Então, a gente vai por esse caminho.
Aí também retomada, porque já vimos no Entidades, quem não viu a gente vai conceituar, vai contextualizar aqui agora, de comunicação, a gente vai entender um pouquinho da questão da comunicação e também como é que ela afeta a nossa vida, as nossas relações, porque aqui, só para dar um spoilerzinho, né, parece tipo, comunicação, né, não, tá bom, como é que a gente se comunica? Mas é muito maior que isso, gente, a questão da comunicação é muito, muito, muito maior do que simplesmente como é que eu me comunico com outra pessoa, porque ela é a base de como eu me comunico comigo mesma, de qual é a relação que eu estabeleço no meu pensamento, de qual é a forma que eu tenho de pensar e como é que eu nutro esse movimento, como é que eu faço esse movimento acontecer. Então, a gente vai ver qual é a linguagem que a gente costuma usar e como é que a gente vai passar a olhar para as situações a partir de uma outra forma de me comunicar, seja comigo, seja com as outras pessoas também, a gente vai entrar na comunicação com outras pessoas também, mas a base é o entendimento da estrutura de comunicação e da linguagem. Determinação de propósito. Aqui, a gente vai começar a proposta do que é que eu quero determinar em termos de Carol, propósito. não sei se é só para mim, mas está travando bastante. Tá travando para todo mundo? Para mim, não. Para mim, não, tá, Carol. Bacana, Ai, que a minha alívio. internet, então. Carol, tá tranquilo, o problema tá aqui. Perdão. Não tem problema, foi bom você avisar, porque, de repente, é fácil que seja minha, mas que bom Tá, que não não é é. a minha, então. Tá. Tá bom, amiga, obrigada por avisar mesmo assim. Aí aqui, na determinação de propósito, a gente vai começar a ver qual é a situação específica que a gente quer transformar, que a gente quer transmutar, por onde a gente vai caminhar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar para a nossa vida, a gente vai olhar para a nossa rotina, só fechar esse áudio aqui. A gente vai olhar para a nossa vida, vai olhar para a nossa rotina e vai falar assim, qual é o meu maior problema? Qual é a minha angústia constante? Qual é a minha angústia mais frequente? Qual é a questão que eu não consigo resolver? Qual é a questão que sempre se repete? Isso pode ser desde uma questão específica, tipo, puta, eu tô sempre sem grana. Puta, eu tô sempre me envolvendo com os caras ou as mulheres erradas. Eu tenho problema com a minha mãe. Eu tenho, sei lá, isso... a gente... Oi, Thaís! Eu vi você entrar. Buenas. A Tainá ainda não apareceu, por isso que eu não dei oi. Não sei se ela chegou ou não chegou. Oi, querida. Tem uma mão ali. Eu sou contra a câmera fechada, tá bom, Tainá? Só para te avisar, mas não sei o que está acontecendo aí com você, então eu espero. Como pode ser também uma questão subjetiva. Pode ser uma questão, tipo, minha. Eu sou muito, sei lá, depressiva, eu sou muito irritada, toda vez que eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, eu sou uma proteladora. Entendem? Assim, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma situação que se repete sempre, tem um problema nos relacionamentos, tem um problema no trabalho, tem um problema com grana, quanto pode ser uma questão minha, subjetiva, qual é a relação que eu estabeleço comigo, como é que eu funciono e não gosto desse jeito de funcionar e gostaria passar a funcionar de uma forma diferente. A gente vai aproveitar essa semana aí para eleger essa situação, escolher essa situação, parar para pensar e falar o que eu quero. Qual que é essa situação que eu quero mexer? Qual que é esse tema, essa pauta que eu quero mexer? E aí, isso é o primeiro passo, porque daí a gente, quando entrar na aula, a gente vai aprofundar, né? Quando a gente entrar ali no início do curso, a gente vai aprofundar. E a gente vai trabalhar essa situação ao longo dos nossos 3 meses.
Então, escolhi isso, a gente vai aprofundar nesse lugar aí ao longo dos 3 meses. O registro diário das emoções, gente, é uma recomendação de absolutamente todo mundo que trabalha com autoconhecimento e espiritualidade. Não tem como a gente fugir disso. Então, para a gente poder se ajudar, porque eu sei que não é fácil a gente fazer isso, não é fácil ter disciplina, a gente esquece. Para a gente poder se ajudar, a gente vai fazer isso juntas e vamos pensar aí, a gente vai desenvolver a melhor forma da gente fazer isso juntas. Talvez a gente se comunique diariamente, né, para dar uma cutucada, ou talvez a gente faça ali algum tipo de registro quando a gente se encontrar, né, no dia da semana, na quinta-feira. A gente vai ver a melhor forma ali de pensar nisso, mas a gente vai tentar fazer o registro diário das emoções. Eu vou explicar, né, como é que a gente vai fazer isso, o que é esse registro, o que não é, mas é uma forma de autoconhecimento muito, muito, muito importante. Não tem como a gente escapar disso quando a gente quer trabalhar autoconhecimento sério. A gente vai observar, inclusive, outras coisas, como é que está a Lua, o que está acontecendo astrologicamente, né, para a gente poder também fazer esse reconhecimento, que é um reconhecimento sutil da energia do campo, do que está acontecendo ali. Então, a Lua está em Áries, como é que eu estou me sentindo e quanto isso reverbera, o que de fato está acontecendo comigo quando a Lua está em Áries. Ela está crescente, está minguante, está cheia, a gente está com conjunção do planeta X com Y, o que isso tem a ver comigo, tá? A gente não vai aprofundar em astrologia, tá? Que isso fique claro, mas a gente vai entender ali mais ou menos o que está acontecendo no planeta, nos planetas, com os planetas, para a gente ver como é que a gente se sente. Isso tudo é para eu me conhecer. Então, entendem? Não é um aprofundamento em astrologia, para a gente conhecer a astrologia, não é a proposta. Mas como é que a astrologia reverbera em mim, reflete em mim. E aí, como é que eu me sinto? Então, tudo para esse movimento de autoconhecimento acontecer. Definição do recorte da assinatura do óleo essencial 1. Então, aí a gente entra na aromaterapia e começa o óleo essencial, o primeiro óleo essencial também que a gente vai usar. A assinatura botânica é uma das formas que a gente tem de entender a aromaterapia. A gente tem muitas formas de olhar para a aromaterapia, não vou entrar em detalhes aqui agora, porque a gente vai perder muito tempo com isso, mas a assinatura botânica é uma dessas formas da gente entender a aromaterapia. E a gente vai estudar a assinatura botânica, estudar essa planta, estudar esse óleo essencial de muitas maneiras. Então, a gente vai usar esse óleo essencial, a gente vai começar o uso desse óleo essencial nesse dia da nossa primeira aula, que é dia 7. A gente dá início ao uso, vai explicar direitinho como é que vai fazer, o que vai ser, o que não vai. Depois, com a confirmação de quem, tipo, eu vou participar de verdade, estou inscrita realmente, quero, não quero, eu vou passar quais são os óleos que a gente vai usar e como é que a gente vai fazer para trabalhar com os óleos. E aí a gente vai começar a usar esse óleo para a gente sentir na gente como é que ele vai agir, como é que ele vai trabalhar, e vai definir o recorte da assinatura. O que é isso? A assinatura botânica vai olhar para várias especificidades da planta. Onde ela mora, é uma árvore, é uma flor, é um arbusto, de onde esse óleo essencial é extraído, quem é a comunidade que está em volta, ela é forte, é fraca, ela tem energia feminina, tem energia masculina. Quem é ela? Quem é ela? Tudo que envolve essa planta, como é ela botanicamente, enfim, milhões de coisas que estão envolvidas para a gente fazer o reconhecimento de uma planta. E o que a gente vai fazer? Cada uma de nós que estiver participando desse trabalho vai pegar um pedacinho desse olhar e vai estudar. Então, a Olivia vai pegar o lugar, a geografia do lugar, a Giovana vai pegar a comunidade do entorno, a Renata vai pegar a coisa botânica e a Luísa vai pegar a estrutura e os chakras da planta. Enfim, estou pirando aqui nas possibilidades, mas enfim, cada uma vai pegar uma coisa, vai dar uma estudada, vai aprofundar, vai conhecer, vai reconhecer isso, vai chegar perto. A gente pode ter 2 pessoas falando da mesma coisa, vai dar uma estudada nisso e vai trazer para a gente, não na outra aula, na outra. E a gente vai compor essa planta. Enquanto a gente está fazendo esse estudo técnico, né, que é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais teórico, é o que a gente talvez mais tenha de teoria no nosso processo todo,
a gente também vai estar sentindo esse óleo. E aí, de novo, registro diário das emoções. O que está acontecendo comigo? O que abriu? O que aconteceu? Briguei com a mãe, com o vizinho, terminei, comecei, né? Menstruei, tudo. O que esse óleo está abrindo e qual é a relação do que esse óleo está abrindo com como eu estou me sentindo. Bom, enfim, a gente começa o óleo 1, isso a gente está falando só da primeira aula, né? Do primeiro ponto de partida ali. Na segunda aula, a gente vai falar já sobre sombra, porque a gente não vai entrar, mergulhar ainda na nossa sombra. Esse título que eu coloquei para essa aula, A Verdade Está na Sombra, é uma aula do Hélio Couto, quero deixar isso claro para não me acusarem de plágio, de nada. É uma aula do Hélio Couto, maravilhosa, e que ele fala isso, e eu não roubei, né? Eu só copiei, porque eu queria ter escrito essa frase, gente. Eu queria ter falado, eu queria ter entendido isso antes. Falei, gente, é isso. Olha, Tainá, mulher tão bonita, nunca podia ficar com a câmera fechada, minha gente. Boa noite, meu amor. Eu acho essa frase sensacional. Simples e tudo. A verdade está na sombra. Para mim, não tem uma verdade maior do que essa. Porque a gente olhar para a superfície, a gente sempre vai estar olhando para as consequências de uma causa que está escondidinha. Seja no nosso inconsciente, seja no profundidade do nosso ser, seja no que a gente está querendo esconder de verdade, né? Está consciente, mas eu não quero mostrar. Ali está o eixo da verdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar ali escarafunchando sombra para pegar pesado no começo. Mas a gente vai começar a dar uma espiadinha ali no que é que está escondido debaixo do meu tapete, de repente até para mim mesma, para eu poder ter mais clareza do que está me trazendo problema, porque a intenção é essa. A gente está tendo consequências negativas ali na vida, na rotina, no dia a dia, e a gente não quer olhar para a causa. Então, mesma coisa que a gente pegar a árvore, olhar para folhas, flores e falar, nossa, tá tudo murchando, e não tá regando, não tá colocando água na raiz da árvore, não tá colocando adubo, não tá bem plantada. Como que eu quero ter uma consequência diferente? Não vai adiantar eu ficar fazendo cafuné na folha. Não vai resolver. Então, a gente vai lá mexer na raiz. O que é que está escondido? O que eu não estou olhando? E aí, por isso que eu coloquei essa frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Que é onde está escondidinha ali a minha verdade, que está escondidinha na sombra. E aí, qual que é a proposta? Na primeira aula, a gente escolheu a pauta ali, tomou a decisão, falou, tá bom, quero mexer no dinheiro. E aí, começamos ali o movimento, começamos a olhar o óleo, a usar o óleo, e o óleo a gente vai sempre usar, nesse trabalho aqui, a gente vai sempre usar com a intenção de mexer nesse conteúdo. Então, estou usando o óleo, a gente vai olhar para tudo que o óleo está trazendo, mas eu sempre fico ali de cantinho de olho falando, eu quero resolver o dinheiro, quero resolver o dinheiro. O que o óleo está mexendo que tem a ver com o dinheiro? Mesmo que seja, briguei com a minha mãe, não tem nada a ver com o dinheiro, tem sim. A gente vai entender qual é a relação, vai começar a fazer essas conexões. O que uma coisa tem a ver com a outra. E aí, cada uma nessa aula, nessa segunda aula, vai trazer o que encontrou na sombra da pauta. O que tinha escondidinho ali debaixo do tapete, a gente não precisa trazer a solução, né? Porque a gente vai ter 3 meses para fazer isso. Mas eu vou começar a dar uma olhadinha ali, olha, nunca tinha olhado para isso, nunca tinha visto isso. A gente vai começar a olhar o que tem na sombra dessa pauta. É dinheiro? Eu percebi que eu estou sempre achando que não vai dar certo, ou ao contrário, estou sempre achando que vai dar tudo certo, e daí eu jogo dinheiro fora, né? Dou para todo mundo, enfim. A gente vai olhar o que está escondidinho ali na sombra, começar a tirar da sombra. Começar a tirar da sombra. Entender que a condição externa é ativador final e carrega a condição interna. Então, a gente vai começar a fazer essa relação, como a gente falou aqui, da folha, da flor e da raiz. A gente vai identificar uma só, tá? A gente não vai, a princípio, fazer muitas pautas, depois a gente pensa se a gente vai dar continuidade com outras coisas ou não, e vai entender isso aí. Na terceira aula, a gente vai estudar a assinatura do óleo 1. Então, é nessa aula que a gente vai trazer o que cada uma pesquisou,
trazer o que cada uma sentiu, aí a gente tem um pouquinho mais de partilha. A gente não vai fazer partilha nos moldes do Entidades, que era tipo, vou contar a minha vida, tudo que aconteceu no meu dia e etc, porque senão a gente fica muito presa na mente e a gente vai embora e não vê o tempo passar. Aí faz 4 horas, 5 horas de aula, vira rave, não sabe por quê, né? Então a gente não vai fazer nesses moldes dessa vez. Mas a gente vai ter um pouquinho de partilha, primeiro, porque vocês vão trazer os conteúdos de pesquisa da assinatura, e a gente vai trazer também o que o olho abriu na minha sombra. Então, a gente não vai contar a vida inteira, mas vai falar, puta, Carol, ó, enxerguei tal coisa ali na minha sombra. O que o olho mobilizou no próprio sistema diretamente focado na pauta, tá? E aí a gente já começa nessa aula o óleo 2 e define os recortes do que cada uma vai pesquisar a partir do óleo 2, que a gente vai... O que a entidade vai fazer? O que o óleo essencial vai fazer? Que a gente chama de entidades, né? De entidade. O que o óleo essencial vai fazer? Quando a gente está colocando intenção e programando, é como se eu avisasse o óleo, ó, lavandinha, querida, eu quero trabalhar dinheiro. Quero trabalhar a minha agressividade, quero trabalhar a minha falta de comunicação, minha timidez, meu medo, enfim. Quero trabalhar isso, mostra para mim o que eu não estou vendo. Então, a entidade vai trazer isso. E aí, a lavanda, estou chutando lavanda, tá? Não é lavanda que a gente vai usar, mas a lavanda vai trazer um pedacinho do que eu não estou vendo com relação ao dinheiro. Mostra um monte de coisa ali, escancara, joga na cara com bastante amor e delicadeza, e te dá uma sentido ali no que ela tem para dizer. Fechamos a pauta da lavanda. Vamos entrar no segundo óleo, a gente tem uma pausa, vou ensinar a orientar tudo isso. Fechamos a pauta da lavanda, abrimos com o segundo óleo, melaleuca. Aí vamos à melaleuca na segunda parte da mesma sombra. Ainda é dinheiro, vou avisar a melaleuca, querida, eu tô querendo trabalhar minha questão financeira, minha agressividade, meu medo, enfim, anyway, o que a gente escolheu. Me mostra o que eu não tô vendo. Então, a melaleuca, que não é melaleuca, tá? Só exemplo de novo. Vai trazer ali para a gente o que a gente não está enxergando na mesma questão, só que outros aspectos que a melaleuca tem condições de acessar e que a lavanda não teve. A lavanda mostrou uma parte, a melaleuca mostrou outra, mas ainda é na mesma pauta. A ideia, gente, é que a gente fique muito focada, e é por isso que a gente está se convidando a resolver os problemas da vida, entendeu? Tipo, se é dinheiro aqui, nesses 3 meses a gente vai resolver. Se é agressividade, nesses 3 meses a gente vai resolver, a gente vai deixar os olhos programados para fazerem essa cura na gente, além de todo o resto que a gente vai fazer também. Aí, na quarta aula, a gente vai estudar chakras e Kundalini, então a gente vai entender um pouquinho mais de campo energético, o que são chakras, como é que eles se movimentam aqui dentro de mim. A Giovana, gente, ela é minha amiga há muitos anos, ela é muito minha amiga há muitos anos. E ela, é muito legal a gente ver a pessoa apagando a língua assim na vida, né? Porque ela era a pessoa que mais me zoava, tipo, ai, Carolina, como você é? Miçangueira, sei lá do que ela me chamava. Ai, lá veio a Carolina, ai, daí eu vou me esfregar na pedra, a pedra vai me curar. Ela me zoou, gente, mas tanto. E daí, quando eu falava de Kundalini para ela, eu falava, ai, Giovana, minha Kundalini tá ativada e não sei o que tal. Ela, sabe o que ela chamava? De Kundalibre. Ela zoava que, na verdade, eu tinha tomado uma Cuba Libre, que era isso que eu estava sentindo. Como é que é o nome do negócio lá que você falou, Kundalibre? E aí agora ela me chamou e falou, Carol, eu quero participar porque eu quero estudar Kundalibre. Então, é bom ver a pessoa apagando a língua, né? Né, Giz, quer fazer algum comentário? Em sua defesa? Só queria... Não vou me defender, não tem nem como, não tenho nem argumentos para defesa. É realmente, você tem toda a razão. Daqui a pouco eu vou dormir esfregando numa pedra. É isso, a gente paga ali. Comprar o desodorante de pedra, todo esse processo, Carolina, de ser, eu vou me tornar. Você sabe é o que eu não tinha pensado, falei. gente? Eu não tinha pensado que a Giovana não gostava de cachorro também. Ah lá, gente, na verdade, esse encontro é para expor a grande amiga dela, que sou eu.
E a gente vai trabalhar isso com óleos Vamos trabalhar também. isso. A Giovana gostava de cachorro, gente. E agora ela tem um cachorro que é tipo o filho dela. E eu falo que ela é embaixadora da frase dessa... Como é que é? Nunca Dessa diga... água não beberei. Dessa água não Nunca diga beberei. nunca. É. Tipo essas coisas. Eu não tinha associado uma coisa com a outra. Gi, você tá muito, muito pagando Tô a língua muito, para tudo. tô muito, menina. Disruptível, eu diria. Nossa, furando na cabeça da Giovana, mudando tudo. Por isso que eu comecei a rir, gente, quando eu falei de Kundalini aqui. A gente vai entender o que são chakras, o que é Kundalini, qual a relação das duas coisas, como é que chakras vira Kundalini, né? Para quem ainda não sabe, então a gente vai trazer definições ali para poder entender essa energia dentro da gente. Vai fazer meditação guiada, porque o que eu entendo? Que quando a gente fica muito na definição técnica e teórica, a gente vai para o cabeção. Então, fica presa no entendimento, e a gente não vai adiantar, que a gente vai cair no erro de tipo, entendi o que é, mas e aí, né? O que isso muda na minha vida? Então, para a gente poder realmente sentir isso acontecendo dentro da nossa vida, sendo de fato ativado na nossa vida, a gente vai fazer meditação guiada, que é para experienciar essa energia dentro da gente. Então, meditação guiada ali da Kundalini, os primeiros contatos com ela é uma energia muito forte. Eu vou explicar direitinho o que é, qual que é a verdadeira potência dela e como é que ela trabalha expansão de consciência, que é o nosso grande maior foco. Se a gente está aqui, se tem um tema para a gente resumir esse trabalho, né? Esse curso, esse tema é expansão de consciência, porque, de novo, uma coisa é entendimento racional, outra coisa é eu ter consciência expandida. E aí essa é a diferença entre personalidade, que a gente falou no começo, e realmente sabedoria. Realmente a gente saber como agir, realmente a gente saber como funcionar, qual que é o entendimento que eu vou dar poder na minha vida. Quando a gente tem Kundalini ativada e quando a gente tem expansão de consciência, a gente tem empoderamento real, a gente tem poder na mão, a gente consegue acessar os campos sutis, porque aí, gente, eu tenho um pouco de preocupação com a expressão cocriação, acho que fica com uma cara muito de coach feliz, assim, Herbalife, vamos lá, né? Tipo, não quero ficar nesse lugar. Mas quando a gente consegue encontrar esse poder mesmo de expansão de consciência, o que acontece? A gente consegue acessar um lugar que a gente simplesmente percebe que não tem mais separação. Percebe que não é que eu preciso chegar em algum lugar, eu não preciso alcançar o meu objetivo, eu só me encontro com aquilo. O meu ser encontra com aquilo, e aí eu consigo realizar. Esse é o lugar de cocriação. E aí eu consigo materializar as coisas, eu consigo realmente ter as conquistas que eu preciso, que eu espero, né? Então, é por isso que a gente trabalha expansão de consciência. Porque a gente sai do pequeno, sai do adormecimento, sai do aprisionamento, sai da dualidade, sai da separação e realmente se entende, se percebe como ser fundido em tudo. Mais uma vez, a gente pensa na mentalidade sistêmica, que é o que está lá no começo. A gente vai entrar e aprofundar tudo isso, né? Para entender melhor como é que isso tudo se dá e qual que é o convite. Aí a gente vai entender um pouquinho na próxima aula o caminho do sentir, né? Que a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai sempre retomar como é que é essa conexão, essa diferença que, de novo, parece óbvia no primeiro momento, mas não é. A diferença entre sentir e pensar, como é que é esse sentir. Entendendo, gente, que assim, tem um sentir que é o mais imediato, que a gente precisa, por conta da nossa doença ocidental, que a gente não sabe, né, que fica nesse lugar, como está se sentindo, eu acho que eu devia fazer não sei o quê, a gente precisa desse primeiro contato bobo, que é tipo, eu sinto raiva, eu sinto amor, eu sinto medo, eu sinto dor de barriga, eu sinto frio, porque a gente não sabe falar isso. Parece idiota, mas a gente não sabe falar isso. Então, o primeiro passo é a gente fazer isso, reconhecer isso. Mas por que eu falo que a gente não vai ficar parada nisso? Porque isso não adianta, gente, isso é só o beabá.
Isso é só o primeiro passinho ali do sentir. Então, a gente faz esse caminho porque a gente precisa muito dele. Mesmo que isso pareça muito óbvio, muito fácil, não é. Então, a gente faz esse primeiro contato ali e fica reforçando, 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 até entender, até poder se desarmar de tudo que eu acho que eu devo ser, para poder ser de verdade, falar, ai, é verdade, eu tô com inveja, ai, que merda, não queria, mas eu tô. Então, a gente precisa ficar nesse lugar um tempinho para se desarmar, tirar orgulho, se limpar de tudo e se reconhecer enquanto ser que falha também. Olhar para a sombra, né, inclusive. Só que depois a gente precisa avançar. E aí, esse sentir, que é de verdade a proposta, que é a proposta de expansão de consciência, ele é um sentir que está atrás de tudo isso. A gente não vai ficar parada na inveja, no medo, na raiva, no amor, senão não adianta nada falar, eu sinto tudo isso, vou ficar aqui, né, com inveja, com ódio, que não vai me levar a lugar nenhum, vou ficar vibrando nessa frequência, não é o caminho. Então, a ideia é a gente poder entrar um pouquinho mais e um pouquinho mais para dentro e entender que existe um campo sensível, potente, que eu acesso com o sentir, sim, mas que ele está muito além das limitações do meu sentir egóico e da personalidade. Dá para entender isso, gente? Faz sentido isso para vocês? A gente vai se convidar a chegar um pouquinho mais perto desse lugar. Esse outro sentir. Então, a gente vai reconhecer isso como um primeiro passo, vai entender qual que é o portal, qual que é a passagem para esse outro campo. Enfim, isso a gente vai entrar um pouquinho mais perto na aula. Como eu quero me sentir, né? Uma definição ainda ali do meu problema. A gente volta um pouquinho para a pauta, né? Meu problema é que eu sou muito medrosa. A gente volta para isso, então eu reconheço como é que eu me sinto, para reconhecer como é que eu quero passar a me sentir, o que é que eu não quero mais, o que eu quero, qual que é o movimento que eu vou fazer. A assinatura do óleo 2, a gente vai fazer daí o mesmo caminho que fizemos para o óleo 1, vai ser tudo igual, fazemos ali uma partilha, cada uma traz o recorte do que pesquisou, do que encontrou, começa o óleo 3, define o recorte, então essa é uma aula um pouquinho mais de partilha, que vocês vão falar mais do que eu, a gente vai juntar, montar o Frankenstein ali para entender quem que é esse óleo, o que ele trouxe para a gente, enfim, tudo que, igual a gente fez no óleo 1. Na outra aula a gente vai trabalhar campo, que aí entra um pouquinho mais profundo nessa questão do sentir, né, de como é que é o campo, de como é que ele se relaciona comigo, como é que eu me relaciono com o campo, como é que a gente se movimenta nesse lugar. Definição de campo, entender o que é vulnerabilidade e disponibilidade, trabalhar a escuta, trabalhar muita escuta, a escuta do outro, aprender a ouvir as pessoas, aprender a ouvir a gente, que a gente não se escuta, não escuta as pessoas, mas também não se escuta, né? Que é um pouco dessa questão aí do sentir, enfim, a gente vai aprofundar em tudo isso, entender o que é epigenética, morfogenética, dentro dessas definições de campo, e fazer experiências ali também. Nessa outra aula, a gente estuda a Kundalini junto com o propósito. Então, a gente vai retomar um pouquinho da questão da Kundalini. Na verdade, a gente já vai estar com ela mais acordada, mais entendida, e usar da energia da Kundalini para definir propósito, para trabalhar propósito. E aí, nessa aula, a gente vai estar falando mais do entendimento de propósito de vida mesmo, né? Não quero que a gente aqui se sinta iludida de achar que vou descobrir a minha missão, já sei, vou cuidar das crianças na África, é meu propósito, não é isso. A gente vai olhar para a energia que a gente ancora, chegar mais perto de quem eu realmente sou, de o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo aqui, e seja qual for a minha atividade, seja qual for a tarefa que eu executo, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer isso? Qual é a minha qualidade de energia única? O que me realiza? O que é meu tesão maior de viver para fazer funcionar o meu propósito? A gente vai ter meditação guiada, vai ter respiração para ativar essa energia ali dentro da gente, deixar isso mais sensível para a gente poder vivenciar essas experiências, fazer a experiência prática de leitura de campo e fazer o trabalho de reconhecimento de propósito. Aí a gente tem a assinatura do óleo 3, mesma coisa de sempre. Vamos depois na outra aula fazer a experiência de criança interior, que é para a gente poder entrar profundo ali no que a minha criança interior ainda carrega, qual é o perrengue que ela ainda faz com que eu
me amarre, que essa criança esteja amarrada dentro de mim para não realizar as coisas que eu quero realizar. Então, a gente colocou ali um propósito, qual é a situação, qual é a questão que eu quero resolver, e como é que essa criança está segurando, está falando, não vai resolver isso mesmo, né? Por quê? Qual que é a necessidade dessa criança? Vai fazer? O que foi, Giovana? Ai, desculpa, gente, mas eu tô participativa. Pode falar. Agarrada, a criança tá agarrada, ela não solta. Sabe brinquedo? É isso. Tô chutando ela há séculos e ela tá lá. Ai, por isso, coitada Que da sua criança, tá ranço. chutando, Giovana. Ai, bem, já tratei com carinho, tá grudada, não sai. Já Tem que tentei chutar de a hora, pelo amor de Deus, já tentei de tudo, já fiz carinho, já dei chá, já dei um leite, nada. Agora eu já tô irritada com ela. Ave Maria. Tadinha essa criança, vamos resolver isso aí. Então, vamos olhar para isso, vamos ter o entendimento do que ela carrega, né? Meditação guiada para entrar em contato com isso, experiência de encontro e cura com ela, e a gente se desprende, a ideia é que a gente possa se desprender desse passado. Ok, beleza, reconhecemos agora, obrigada, gratidão, pode ficar aí, que agora eu quero seguir, a ideia é essa, mas sem agressividade. Ai, ai. Mais uma verdade está na sombra, que a gente vai atualizar a pauta. E aí, como é que ela andou? O que a gente, depois desses encontros todos, a gente já está no penúltimo, o que depois desses encontros todos a gente consegue reconhecer? Como é que isso está? Como é que essa pauta está mobilizada? A gente já usou um monte de óleo para mexer nela. Como é que essa pauta está atualizada? Vai entender e reconhecer pendências, ó, isso aqui ainda falta, isso aqui eu sinto que ainda está atrapalhando, isso aqui ainda precisa resolver, isso aqui consegui, isso aqui não consegui, e quais são as estratégias de resolução que a gente vai ter, tá? Então, pensando aqui que ainda falta isso, isso e isso, eu vou traçar algumas estratégias para poder fazer o movimento que eu preciso fazer. E aí, por último, a gente faz o estudo da assinatura do óleo 4, que vai ser o último, e autoavaliação final. Tipo, e aí, o que rolou? Como é que eu tô? Como é que eu não tô? Vai prestar contas para o grupo mesmo. Concluir com sucesso, não concluir, tá faltando, não tá, enfim, como é que eu tô me sentindo, como é que isso está mobilizado, e fazer o fechamento, tá? Eu andei sentindo, gente, de talvez depois fazer, mas isso aí, né, não devia nem estar falando, que depois eu prometo as coisas e acho que eu não vou falar, agora já comecei. Ai, meu Deus do céu, ainda vou me falar de apostila, vocês vão ver que alguma hora vai ter bullying de apostila nesse encontro aqui. Mas andei sentindo que talvez a gente possa fazer um período aí, de repente um mês depois, de trabalho de rituais, para a gente poder finalizar, assim, sabe? Fazer ritualísticas mesmo, assim, encontros de rituais, mas daí depois a gente prepara, se isso for fazendo sentido para a gente, e faz rituais, assim, de ancoramento, se a gente achar que falta isso, assim, mas a gente vai sentindo isso juntas. Mas a ideia é a gente, cada uma, ver se faz sentido começar a ter o seu próprio óleo. Então, por isso que eu acho que vale vocês já saberem, assim, sabe? Eu falei no comecinho, Thaís, que depois que a gente fizer a inscrição, eu já vou passar. Tipo, ó, vai ser tal e tal, tal. Vão ser esses 4 óleos, para vocês verem se querem comprar. Por que eu estou pensando nisso? Porque sinto que nesse momento que a gente já está num avanço de aromaterapia, para quem já fez o outro estudo, é legal que a gente comece a ter o nosso acervo, comece a ter óleos essenciais, que a gente compre os nossos próprios óleos e tenha óleos essenciais em casa. E aí, quem não quiser falar, ai não, Carol, não estou a fim de comprar esse óleo, não encontrei, achei caro, enfim, o que seja lá o que for, né? Pode me pedir e aí eu monto o potinho e faço um valor simbólico ali, só de custo mesmo, e eu envio, né? Tipo, para a pessoa que queira, eu posso enviar também diluído. Então a gente fica com essas duas opções. Mas eu pensei que pode ser interessante a gente começar a ter acervo de óleo essencial. Eu achei muito curioso que na hora que quando você começou a fazer a introdução do que será o curso, né? E deu os exemplos de situações, tipo, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com aquilo. Eu tenho todos.
Fudeu. Falei, será que só eu? Todo Como é que eu mundo vou se escolher? identificou? Porque ela falou todo. Falei, não, é para pegar nas pessoas. Sim, mas por isso, Má, que a gente tem a opção de entrar no subjetivo, né? Tipo, não tô com uma situação só, então o que todos eles significam para mim? Como é que eu lido com todos eles? Então, se eu tenho problema com dinheiro, com a minha mãe, com o vizinho, com o medo, tudo isso, o que é isso em mim? Aí eu poder olhar e falar, não, é porque eu sou muito bunda mole. Aí eu vou trabalhar uma pessoa bunda mole aqui dentro de mim. Então, a gente vai, né, tem essa opção, por isso que a gente já vai no mais profundo. Se tá muita coisa pegando, algumas coisas estão enroscadas. E eu acho que é isso, sabe, Má? Mas eu acho que, no geral, acaba sendo isso. É que tem gente que não. Tem gente que fala assim, nossa, meu, às vezes tem uma situação que é muito grande. Às vezes tem uma situação que, tipo, putz, essa situação eu não consigo isso sair. daqui, né? É Tipo, isso. a pessoa, tem uma isso doença, aqui, sabe? Tem uma dor muito grande. Ou, sei lá, tipo, nossa, eu vejo que essa questão com a minha mãe é uma questão... Às vezes a pessoa tem uma questão. Tem uma coisa específica. Então, a gente vai resolver. Muitos anos atrás eu tinha uma também, daí as questões foram se abrindo. Graças a Deus, né, Marina? Graças a Deus. Era só chorar muito 20 anos atrás. Daí hoje em dia são outras várias, né? Você entendeu por que você chora muito, né, Mar? São muitas coisas. Ai, Carolina. Bom, eu achei incrível, tá bom? Quero deixar registrado, eu achei super legal, muito demais mesmo. E a parte de estudar, dividir os estudos, achei legal, massa, né? pra caramba. Muito. Massa pra caramba. Também achei. Acho que vai ser legal isso aí. Gênia. Vamos aprofundar nas plantinhas. Obrigada, Má. Antes que você me chame, estou aqui, vou falar. Eba. Me veio uma coisa agora, na verdade, resolvi falar porque você falou, vamos aprofundar nas plantinhas. Eu achei fofo e fiz o quê? Uma coisa aqui de trabalhando os olhos, né, em cima do que você traz e tal, é aprofundar na gente, né? Tipo, aprofundando na gente nesse paralelo com os olhos, é tudo... Seu sobrinho, seu afilhado tá te mandando um beijo. Beijo, Xoxi. Então, eu achei massa também, amei. Então, acho que vai ser muito bom para mim nesse aspecto, porque é esse aprofundar, né? E como eu já tenho uma profundeza por natureza, vai ser aprofundar e aprofundar junto com ferramentas que vão me auxiliar, né, a não me afogar. Sim, é isso, vai Gi. ser bem bom, importante. É isso, querida, é isso mesmo. E assim, você não, como você não fez o Entidades, e mesmo sendo minha amiga, ainda não tem a conexão estabelecida com os olhos, porque precisa dar uma estudada, uma aprofundada e tal. Sim. Como você não tem essa conexão ainda com os olhos, você não sabe, mas é isso mesmo que você falou. Sempre quando a gente estuda os olhos, a proposta do Entidades é essa. A gente aprofunda nos olhos e na plantinha para poder aprofundar na gente, entender a gente. A gente começa a ver Kundalini do vegetal, que é isso que a gente fala, né? Kundalini do vegetal dentro da minha Kundalini, em contato, em conexão sexual, né? Porque é um encontro, é uma transa desses dois seres. Kundalini do vegetal interligada com a minha Kundalini, abrindo dentro de mim o ponto de vista dela. Então, essa entidade acorda em mim ali, durante o processo, e me mostra o ponto de vista dela com relação à questão da minha vida. Foi importante até se trazer isso, porque tem gente aqui que não fez entidades, e a gente precisa lembrar disso. O olhar do óleo essencial não é assim, o cheirinho, bonitinho, né? Não é isso. É como é que esse óleo acorda dentro de mim e passa a me fazer enxergar a vida a partir da perspectiva da sabedoria dessa planta. Como é que essa planta enxerga a vida? Ela me ensina isso. Porque esses processos me aliviam. Mesmo que eles sejam chapalhões, assim, o fato de eu enxergar coisas que eu não enxergava... Jesus, graças a Deus, sabe assim? Então, mas eu entendo que tem pessoas que sentem desse jeito. Que tipo, nossa senhora, o que está acontecendo comigo?
tem gente para quem o processo é muito pesado, então eu não posso, né, me meter nesse sentir de cada pessoa vai sentir de um jeito. Para mim, é sempre gostoso, mesmo que esteja mexendo, eu me sinto muito aliviada, e o fato de estar no coletivo, o fato de estar junto com outras pessoas, para mim é muito tesão, assim, tipo, nossa, que bom, estamos juntos, vamos crescer, vamos compartilhar, vamos avançar, assim, né? Acho que é super importante falar sobre isso, porque senão a gente pode se perder no entendimento do que é cura e do que é processo terapêutico. A gente ficar falando desse movimento, assim, tipo, é muito profundo, a gente abriu o processo, a gente está em sofrimento, a gente abriu o boleto, né? A gente está fazendo a piada aqui, a gente abriu o boleto, não sei o que e tal. É desafiador, é desafiador. Só que enquanto a gente não chega perto, porque assim, o que faz a gente gastar energia e faz a gente se sentir cansada é não conseguir resolver. É a gente ficar drenando energia, geralmente aqui, pensando, mas eu não queria, mas eu não devia, mas eu precisava fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo, mas é sempre esse barulho mental, é sempre esse o nosso desafio. É sempre a resistência em segurar a minha personalidade, o movimento de conter o meu processo egóico aqui comigo, o meu processo interno da alma, do ser, alguma coisa assim, cutucando isso para poder nascer, para eu poder nascer outra pessoa, e eu aqui falando, não quero. E aí isso, gente, é fruto de estresse para começar e de todos os outros tipos de doença para terminar, doenças, né, de todos os tipos. E ainda que sejam doenças emocionais e, enfim, processos destrutivos ali de alguma forma. Então a gente vai se adoecendo mentalmente, emocionalmente, porque a gente resiste ao processo. Então, tudo isso, de novo, eu vou falar qual é o meu olhar, a minha perspectiva com relação a isso. Para mim, isso é libertador. Isso é um processo, assim, prazeroso, porque a gente entra no processo, se entende, se cura, desde que a gente esteja aberta e disponível. Então, de novo, eu vou dizer que eu entendo que talvez para algumas pessoas isso não seja, né, e que seja desafiador e tudo, mas que seria interessante a gente poder se convidar, isso independente de estar no curso, independente de que tipo de terapia você vai fazer e de que movimento você vai fazer na tua vida, ou de não fazer absolutamente nada, porque às vezes você não faz absolutamente nada porque você está cansada e você só se cansa mais. Porque aqui vai continuar rodando a loucura da mente, a coisa vai continuar acontecendo. A dúvida é, eu vou trocar de emprego, mas daí chega lá e aí eu me frustro mais, e aí a coisa acontece e é ruim de novo, e aí é triste de novo, aí eu começo de novo. Né? Então, assim, também parar um pouquinho para pensar nisso, para a gente não se iludir, né, de que processos de autoconhecimento são necessariamente processos desafiadores, gente, porque isso não serve para nada. A ideia não é a gente ficar assim, estou fazendo autoconhecimento aqui sofrendo. Não, acontece por conta de resistência, mas a ideia é a gente poder se curar. E quanto mais profundo, mais a gente está perto do ser. E quanto mais perto do ser, mais libertador. Então, a ideia aqui não é a gente ficar sofrendo. Por mais desafiador que isso possa ser, a ideia não é a gente ficar sofrendo. É a gente, pelo contrário, poder encontrar o eixo de paz, de estrutura e de sustentação para essa libertação. Quintas-feiras, toda quinta, são 12 encontros, 12 quintas-feiras, a gente vai começar às 7h30 e encerrar às 9h30, de verdade. Ai, você mudou de lugar, eu achei que você tinha caído. E a gente começa, não na quinta-feira que vem, na outra, dia 7 de abril. E a gente tem 12 encontros a partir do dia 7 de abril. Tá bom? Meninas, eu vou pedir para vocês, para quem decidir fazer, tipo, quer fazer, bora lá, falar, por favor, com a Olivia. A Olivia está cuidando das inscrições. Então, vocês mandem uma mensaginha ali para ela está no grupo. E aí, manda uma mensaginha para ela com os detalhes de valor, essas coisas. Eu costumo fazer o valor eu vou fazer o valor desse curso, o mesmo valor do Entidades, né? São 3 de 305. Eu costumo fazer esse valor em 3 vezes, porque são 3 meses que a gente faz de estudo. Só que nesse curso, gente, eu tô super, super aberta, assim, super sentindo de deixar todo mundo mais à vontade para facilitar o acesso. A gente está numa situação, né, desafiadora, a gente está num contexto social desafiador, econômico desafiador. Então, se alguém falar, Carol, eu quero pagar em mais vezes, eu quero fazer diferente, eu quero passar o meu cartão em 10 vezes, a gente, tipo, vê o que a gente precisa, quais são as necessidades, e a gente vai fazer acontecer. Quem quiser fazer, que o valor não seja um impedimento, tá? E aí a gente... eu vou pedir que vocês falem com a Olivia, por favor, quem quiser. Ela está no grupo, né, Li?
Aí é só encontrar ali o Então, no grupo já, qualquer coisa, me chama. contatinho dela. Tá bom. Podemos deixar por aqui? Então, beleza, meninas. Um beijo aí para vocês todas. Fiquem com Deus. Linda noite, bom descanso, boa semana. Espero que eu veja todas daqui 15 dias. Até.